Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que foi a sua semana? Como é que está tudo aí na sua casa? Está tudo bem? Você teve uma semana abençoada? Como tem sido esses dias em que nós estamos mais agrupados, né? Estamos nos nossos lares com as nossas famílias. Como tem sido tudo isso? Tem sido uma bênção aí para você? Você tem sido abençoado nesses momentos que você tem passado em família? Espero que sim. Tudo isso é propósito de Deus, Deus tem um propósito para tudo isso na nossa vida. Amém? Nós vamos começar a nossa aula de hoje, nossa aula de número 4, estudando um pouco mais da palavra do Senhor a respeito de batalha espiritual. Para isso eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos juntos orar ao Senhor. Feche teus olhos, vamos pedir direção do Pai para a nossa aula. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Também, ó Deus, te agradecemos pela saúde, pelo cuidado conosco, com o nosso lar, com a tua igreja. E te agradecemos, Pai, em especial por esta aula que nós vamos ter agora, do pouco ou mais que nós vamos estudar e conhecer da tua palavra. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos capacita, nos ilumina, ó Deus, a aprendermos mais do Senhor e sermos capacitados e desafiados a colocarmos em prática na nossa vida. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós já vimos ao longo dessas semanas, nas outras aulas, que existe um mundo espiritual, que existe uma batalha espiritual e nós, cristãos, estamos inseridos nessa batalha, nós participamos efetivamente nesta batalha. Nós vimos que o nosso inimigo maior é Satanás, com os seus anjos, que atua e age contra nós. Nós vimos a respeito da sua origem, a sua queda, vimos também a respeito da força que ele tem, daquilo que ele pode e não pode fazer. Depois nós estudamos a respeito do poder de Deus, do poder do Deus que nós servimos, do Senhor que nós servimos. Nós vemos que esse poder tem a mesma natureza, tem a mesma fonte, tem o mesmo grau de intensidade do poder que Deus usou na ressurreição de Cristo. Esse poder está disponível e está sobre a nossa vida. Nós vimos que nós estamos do lado que exerce o maior poder, que tem poder realmente para fazer tudo aquilo que apraz ao coração do Senhor. Também nós estudamos a respeito das estratégias de Satanás, foi a aula da semana passada. Nós vimos que ele usa do engano como uma principal estratégia. Ele tenta nos cegar, tenta nos ocultar a visão, roubar a palavra do Senhor do nosso coração, atrapalhar o nosso entendimento da verdade, para dessa forma nos afastar, nos desanimarmos de seguirmos o Senhor. E na aula de hoje, nós vamos ver um assunto também de grande importância, como tem sido as nossas aulas, lembrando sempre aí do texto, né, que nós estamos estudando, junto com alguns outros, mas o texto base é de Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 11. Nós vamos ver a respeito da firmeza na fé. Como anda a sua fé? Você é firme na fé? Onde está a sua confiança? Você já pode vestir toda a armadura de Deus? Você confia? Você tem firmeza na sua fé? É isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje. Vamos começar então a nossa aula. O verso de número 11 do texto básico de Efésios capítulo 6 nos instrui a vestirmos toda a armadura de Deus, de forma que devemos tomar cada peça da armadura de Deus para nós. Cada peça da armadura de Deus tem que ser tomada por nós, usada por nós, e não negligenciar nenhuma delas. Tendo feito isso, devemos estar preparados para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Então, o verso 12 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Devemos reconhecer a realidade dos poderes demoníacos, que os espíritos do mal são reais. E debaixo da vontade soberana de Deus,
estes seres exercem poderes enganadores para cegar as pessoas da verdade da palavra de Deus. E através da graça soberana de Deus, que somos iluminados com respeito à verdade e capacitados a andar por ela. Então, olha só, vamos entender um pouquinho melhor tudo aquilo que nós lemos. O autor da lição ele está dizendo, voltando a relatar, que existe sim um reino espiritual, que existe uma batalha espiritual, e é uma grande falha nossa nós negligenciarmos isso. Ele também está voltando para o texto, lá no verso de número 11, dizendo que nós temos que vestir toda a armadura de Deus, e não apenas parte dela, não escolhermos parte, mas tomarmos toda a armadura de Deus. E quando nós tomamos toda a armadura de Deus, que nós estamos revestidos pelo poder do Senhor, então nós estamos aptos a enfrentar, a resistir ao diabo e seus ardis, ok? Então nós precisamos ter convicção nisso, nós precisamos entender isso. É sempre bom lembrar que nós precisamos e devemos buscar capacitação no Senhor, ok? Vamos lá, vamos adiante. Ninguém pode dizer, Paulo explica, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Deus remove nossa cegueira espiritual e transmite suas verdades às nossas mentes através da Escritura. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Paulo está explicando que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor se não tiver realmente fé nele, se não foi alvo da graça do Senhor e se ele não foi mudado, transformado pela operação do Espírito Santo na sua vida. Senão não é uma confissão, é um simples da boca para fora. Mas aquele que foi alvo da graça do Senhor, aquele que foi alcançado, aquele que é alvo da ação do Espírito Santo, esse sim pode dizer, pode confessar que Jesus é Senhor. Porque Deus faz o seguinte, irmãos, Deus remove nossa cegueira espiritual e transmite suas verdades às nossas mentes através da Escritura. Então a Escritura passa a fazer diferença na nossa vida. Nós passamos a entender a palavra de Deus, a compreender as Escrituras Sagradas, depois que Deus nos ilumina e retira de nós as escamas dos nossos olhos, retira de nós a cegueira espiritual, abre os nossos olhos ao entendimento e nós passamos então a compreender a palavra do Senhor, a sua verdade, e essa palavra passa a fazer diferença na nossa vida. Talvez você tenha anteriormente, antes de ter sido alvo da graça do Senhor, assim como eu, uma experiência que eu tive, eu li a palavra de Deus, eu li alguns trechos da Bíblia, mas elas não diziam quase nada para mim. Era um livro de história. Mas quando o Senhor abriu os meus olhos, tirou a cegueira espiritual da minha mente, do meu coração, eu passei a ler, compreender e entender a vontade de Deus através das Escrituras. Mas para que isso acontecesse, eu necessitei que a iluminação, a graça de Deus alcançasse a minha vida. E só assim, então, eu pude compreender. Isso deve ter acontecido com você também. Isso acontece com todos. Porque se Deus não abrir os nossos olhos, se Deus não clarear a nossa mente, nós não temos a capacidade de entender as Escrituras e de andar por elas, aceitá-la como palavra do Senhor na nossa vida. Vamos adiante. Paulo teve uma experiência nesse sentido. Há um exemplo a respeito da vida de Paulo, da conversão de Paulo. Olha só o que diz o texto de Atos, capítulo 9, versos de 1 a 5. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, aqueles que seguiam a Jesus, que caminhavam com Jesus,
ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aqui nós percebemos que Saulo buscou poder das autoridades para que ele pudesse se dirigir a Damasco, e com esse poder que lhe foi concedido, ele perseguisse então aqueles que se diziam seguidores de Jesus, os do caminho, aqueles que caminhavam com Cristo. Paulo estava indo para Damasco com poder e autoridade dada pelos sumos sacerdotes para que ele pudesse prender homens, mulheres indistintamente, perseguir cristãos, açoitá-los, lançá-los no cárcere, tudo por conta deles seguirem a Jesus, deles professarem Jesus como mestre. Paulo fazia isso porque ele se sentia um homem temente a Deus, um servo do Senhor, zeloso pela lei, as quais ele aprendeu desde pequeno, desde da sua mais tenra idade. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande homem, um grande ensinador, conhecedor da palavra, um grande conhecedor das leis. E Paulo cresceu nesse meio e achava que estava sendo uma pessoa zelosa, fazendo aquilo que agradava o Senhor. Mas, na verdade, ele tinha a sua mente, os seus olhos cobertos, os seus olhos fechados, cegados para o entendimento real da vontade e da palavra do Senhor. E quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e é um encontro muito especial, porque ele não estava indo buscar Jesus, mas muito pelo contrário, ele estava indo perseguir a Jesus e aqueles que seguiam a Jesus. Então Jesus lança do expediente de encontrar-se com Paulo. E ele, quando vê aquela luz foi tão grande, tão tremenda, que o cegou. E ele só podia ouvir a voz de Jesus, observava aquela luz, e ele então ouve Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus. Então Jesus se revela a ele: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Será que muitas vezes nós também não temos a nossa visão encoberta? Será que nós não temos muitas vezes o nosso foco desviado por causa do engano de Satanás? Olhem só, vamos continuar um pouco na história aí de Paulo, da conversão de Paulo. Depois disso, então, ele lá é orientado para que ele fosse para Damasco, fosse até a casa de Judas e lá aguardasse então um homem, um servo do Senhor, chamado Ananias, que iria orar por ele, impor as mãos sobre ele, e ele recuperaria a visão. E ele passaria então a compreender o que Deus queria com ele. Aí, a partir do verso 17, também do capítulo 9, as Escrituras narram a história da seguinte forma: Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Paulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Queridos, que diferença, não é? Alguém que perseguia Jesus, que açoitava e prendia aqueles que seguiam a Jesus,
tem a sua vida transformada, os seus olhos abertos, e ele então passa a pregar a Jesus a quem antes ele perseguia. Talvez na nossa vida tenha sido assim também. Nós tenhamos tido algum tipo de experiência como esta. Eu me lembro quando jovem, eu achava o cúmulo aquelas pessoas, aqueles crentes indo para a igreja, levando as suas Bíblias embaixo do braço. Naquela época os crentes usavam paletó, né, gravata, e às vezes aquele domingo de calor, essas pessoas indo para a igreja. Eu achava aquilo um absurdo, porque eu tinha os meus olhos, a minha mente cauterizada, os meus olhos cegados ao entendimento. Hoje eu posso perceber que eles buscavam a melhor coisa, que eles buscavam a melhor parte. E eu ficava lá sentado, achando aquilo um absurdo e achando que eu estava correto. Talvez você já tenha se sentido assim também. Talvez você conheça alguém que se sinta dessa forma. Como está a nossa fé? Como está a nossa visão espiritual? Nós temos tido essa visão aberta, ampla a respeito das coisas do Senhor? Ou nós temos ainda muitas coisas que são obscurecidas como escamas que nós temos na frente dos nossos olhos? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Nós vamos ter uma pausa agora e eu gostaria que você relatasse se você tem alguma experiência a respeito disso, o que você acha a respeito de tudo isso que nós já lemos aqui na palavra, e depois nós vamos continuar, após alguns minutos, nós vamos continuar com o nosso segundo módulo da lição de hoje. Amém? Vamos conversar um pouquinho lá no grupo do WhatsApp.